Olá, pessoal do Canon College, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Francisco aqui falando com vocês pelo Canon College e hoje eu estou com o Nilmar Lage. E aí? E aí, Nilmar? Você tá bem? Beleza, cara. Nilmar, você faz muito fotojornalismo, né? Fotodocumentário e documentários em si. Você já gostava de documentário antes de ser da área do documentário? Já, cara. Era uma certeza... Antes de eu pensar em ser fotógrafo, eu já gostava de documentário. Eu venho do esporte, eu fui atleta há muitos anos. E aí, quando eu parei, eu joguei vôlei. Quando eu parei com o vôlei, eu falei, e agora que eu vou ser quando crescer? E aí, que eu escolhi, né, fazer jornalismo e tal. Mas a linguagem documental já era uma coisa que eu sempre curtia. Eu nunca tinha pensado em ser fotógrafo, até eu entrar na faculdade. Legal. E você jogou vôlei até que idade? 21. 21. Mas a sua cabeça era de esportista? Sim. Tipo, sou esportista, quero esporte. Nunca tive nenhum tipo de pressão lá em casa para, você tem que estudar, fazer um vestibular. Nunca tive problema com notas, com a escola, mas o foco era realmente o esporte. E aí, quando eu resolvi parar, falei com meu pai, falei, cara, parei, não vou jogar mais, tal. Estava, né, jogando em outras cidades, tal, outro clube. Aí, vou voltar para casa e é isso. E aí, de repente, eu resolvi fazer jornalismo. E aí, de repente, no segundo dia de aula, a professora de fotojornalismo se apresentou, a Adriana Camargo, muito querida até hoje, falou que ia abrir uma vaga para monitor voluntário no laboratório de foto. E aí, eu já fui atrás, assim, imediatamente, não tinha nenhuma referência, igual eu falei, nunca tinha pensado em ser fotógrafo. Gostava de fotografar, né? Coisa de família, viagem, mas não tinha nada, nenhuma referência, assim, zero. Sim. Só de documentário. Documentário eu já curtia, já conhecia algumas coisas. Legal. E aí comecei a fotografar no terceiro dia de aula. Seu pai fazia o quê? A minha região, Vale do Aço, né, é uma região de indústria metalúrgica, né? Então, meu pai, ele é fiscal, né, de obra, enfim. E sua mãe? Minha mãe é professora de educação física. Então tá aí veio a referência de esportes, né? Olha, legal. E aí, em casa, consumia-se arte ou algo em geral? A música foi um ponto importante, assim. O meu pai, a família dele, todos tocam. Tem um tio que veio para São Paulo, né, tentar a carreira de cantor, de músico. E aí, os encontros da família sempre foi muito musical, né, e aquela, principalmente MPB setentista, sim, sabe, aquela, né, os sambas mais questionadores. Então, essa formação... Aquelas músicas de protesto dos anos 70. Exatamente. Então, essa formação cultural da música foi importante na família. E sempre teve discos em casa também, assim, além, né, a música, que foi a linguagem cultural mais presente, assim, nessa época da minha vida. Que legal. De onde você acha que veio que assim, você descobriu esse fascínio na faculdade? Uhum. De onde você acha que veio esse fascínio? Francisco, eu acho que foi... Na verdade, as coisas foram desencadeando, porque quando eu fui fazer a prova de seleção para o estágio, eu tinha que indicar fotógrafos de referência. E aí eu percebi pela primeira vez que eu me ligava em fotografia, porque aí eu vim falar dos fotógrafos, o Shinji Kuma, que é do skate, enfim, falei de alguém da revista Trip, que eram umas coisas que eu consumia na época. Você já consumia uma estética rock? Já. Né? Do rock? Sim. E já consumia revistas e tudo mais. Querendo ou não, essas estéticas do mundo do rock ou do mundo underground sempre foram bem visuais. Sim, super. Né? O punk é bem visual. Isso, exato. E eu venho exatamente do punk do hardcore. Então,
eu já sabia, quando eu entrei na faculdade, eu já estava com 21 para 22, eu já tinha certeza que eu não ia ter um emprego convencional. Sim. Né? Enfim, até mesmo dentro do jornalismo, eu já sabia que eu não ia ser, sei lá, um âncora, não era isso. Então, talvez eu percebi que na fotografia, né, eu poderia me expressar e usando essa estética desse background que eu já trazia desse universo, né? Porque apesar dessa música dos meus pais, eu venho da música extrema, né? Do metal e do punk, do hardcore. Sim. E aí fui me moldando nisso, assim, né? Então eu acho que essa construção foi se fazendo e aí deu o start quando se falou da linguagem, né? Do fotojornalismo. E aí eu percebi, né, que eu consumia isso de alguma forma, assim. Sim. É interessante porque se você for pegar, assim, as maiores referências, talvez, de estéticas fotográficas, tanto fotografia em vídeo quanto fotografia normal, vem ali do rap, do começo do rap ali, do rock, do punk, do metal, porque sempre foram ligados bastante em estética, né? Uhum. Sempre tiveram uma estética como uma forma ou de protesto, ou de chocar, ou de querer passar uma mensagem. Querer passar uma mensagem. E é interessante, porque, querendo ou não, eles estão buscando estéticas, né? Uhum. Estéticas ali. E isso influenciou o jeito que você até vê a fotografia, né? Cara, super, porque até dentro do que eu escolhi fotografar, o que eu faço hoje, eu sempre soube que eu queria fazer desde o dia que eu decidi que eu seria fotógrafo, trabalhar com, né, enfim, com direitos humanos, né, com a luta por igualdade, enfim, né, com as pessoas colocadas em situação de vulnerabilidade. Eu sempre soube que eu queria fazer isso, porque eu também já consumi os documentários, assim, que estavam ligados às temáticas sociais. Mas na hora de eu começar a clicar essas pessoas, porque também já vem do questionamento das músicas, né? Todo esse pacote, o combo, né? Sim. E aí, quando eu comecei a clicar as pessoas, veio o embate ético, né? Que é, né, a velha história, assim, de não explorar a imagem daquelas pessoas, mesmo sabendo que eu sou um fotógrafo, né? Então... Onde é a linha entre eu estou denunciando algo, eu estou usando a imagem dela para o meu benefício. Exato. Então, dentro do meu micro-universo, eu passei um tempo sem fotografar pessoas porque eu não conseguia resolver esteticamente como que essas minhas inquietudes, que vinham de todo esse processo, poderiam aparecer na imagem, né? E aí hoje, na verdade, em 2012, é um marco muito importante, sim. Em 2012 eu fiz uma foto e falei, cara, é isso. E aí deu aquela, sabe, o coração deu aquele... Tipo, não vou me sentir culpado. Exato. Foi resolvido. E aí eu continuo trabalhando nessas temáticas e também... com certeza, absorvendo ainda as influências, né, de tudo isso que a gente está falando, porque eu continuo sendo assim, né, não mudei. Só o que aconteceu em 2012? Então, eu já estava começando a trabalhar no Vale de Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, e aí a gente foi fazer um projeto lá na cidade de Araçuaí, que é uma cidade fundada por uma prostituta, e tem uma parte histórica da cidade que é a Rua de Baixo, que é onde era a zona, o porto e onde a cidade começa. Hoje essa Rua de Baixo é periferia, com todos os problemas de periferia, mas né, e também com todas as características e qualidade de periferia, acolhedora, né, com uma multiplicidade de questões ali, tudo isso. E aí... a Cremilda Medina, que é uma pensadora da comunicação, ela falava, e eu tinha usado ela na minha monografia, né, de conclusão de curso, e ela fala do processo de convivência como construção de cumplicidade para realizar um trabalho ético, né?
E aí eu já estava trazendo isso, já estava absorvendo. E aí lá em Araçuaí, eu fiz uma imagem, um contraluz, de um pescador lá no Rio Araçuaí e tal. E foi pensado assim, claro, né, a gente já vê o pôr do sol ali, fazer, né, o recorte ali da silhueta, mas eu pensei assim, pô, e se eu esconder, né, minimizar o rosto dessa pessoa, se eu esconder o rosto dela ali e tal, que eu quero falar do pescador. E deu certo. Né? Ele estava segurando uma rede com um peixinho, tadinho, desse tamanhozinho assim. Mas eu consegui construir esteticamente o que eu tinha visualizado, assim. E aí a emoção de eu ter feito aquela imagem eu sinto até hoje, carrego, né? Continuo de alguma forma aprimorando isso que eu comecei a fazer, de tentar minimizar essa atenção, né, no rosto, na face, e trazer isso para o contexto geral, né, o entorno da pessoa, assim. E como que você minimiza? Você chega, por exemplo, a cortar, né, um corte sem cabeça ou sempre num contraluz? Como é que você procura minimizar essa exposição? então é um processo que pode acontecer as duas coisas, na verdade, assim, eu trabalho com esse erro, né, a subexposição controlada ali, porque, igual eu estava falando, eu não sou muito da pós-produção, eu prefiro garantir no clique. Clicou ali, você pega o meu arquivo final. RAW, o meu arquivo final, você vai ver correções de contraste, coisas mínimas, assim. Aí eu faço a leitura da situação, né? Que eu vejo a luz ali, por exemplo, no interior, né? Nas casas, né? No Vale de Jequitinhonha, tem uma coisa muito específica das texturas das paredes, que são paredes caiadas, com uma cor muito, né? Tênuezinha, assim, muito pastel. E aí, quando entra... Bati aqui. Quando entra, né, aquela luz lateral, as telhas costumam ter frestas também, então vaza uma luz ali, dá para fazer um recorte nesse sentido, né, fazendo um contraluz, ou o próprio enquadramento mesmo, assim, se eu perceber que eu quero uma atenção né, nos objetos da mão e do entorno, né, então eu já faço esse corte já no enquadramento também. Mas nessa perspectiva de contar a história daquela pessoa, mas possibilitando essas leituras, assim, né? Porque, claro, eu não vou entregar a história pronta, não tenho essa pretensão, nem é isso. Sim. Mas é de talvez direcionar caminhos que possam levar a compreender, né, o histórico de vida daquela pessoa. Legal, mostrar ambiente, história e não necessariamente a pessoa como personagem principal, não a pessoa, o rosto ser o personagem principal. Talvez o que ela está fazendo, o gesto dela, né, ter ali o corpo inteiro como personagem, não só o rosto como personagem principal, né? Cara, porque diz muito da pessoa também. Claro que um retrato fechadinho no rosto ali, mostrando as marcas do tempo, você vai conseguir fazer uma leitura, né, do histórico de vida de qualquer pessoa. Mas também são pessoas que são naturalmente apagadas pelo processo, né, que a gente vive. E aí eu me sinto também como se possibilitasse uma certa aproximação desse personagem, assim, para quem vai ver a imagem. Então, ele vai compreender um pouquinho de como que ela organiza a cozinha dela, de como que é o cuidado com a roupa que ela vai vestir, com os adereços do dia a dia, né? Então, eu acho legal, de repente, trazer para esse... Mostra dificuldade, quando é o caso, né? Não estou escondendo a dificuldade, né? O problema dessa desigualdade estrutural que a gente tem no Brasil. Sim. Não estou querendo romantizar isso, né? Mas também mostrar que há resiliência nesses ambientes, né? Que no final das contas não é romantizar, é o que é. É o que é. Você mora numa casa, às vezes
as pessoas ficam com uma ideia tipo, vamos lá, tem gente que critica, sei lá, Cidade de Deus, um filme. Mas a estética é essa, as casas são assim, e essa é a vida de muita gente. E tá tudo bem ali, porque assim, conta a história. Aquele copo daquele jeito conta a história cultural daquela região, não só daquela família. Eu cresci em bairro de periferia, do fundão daqui de São Paulo, e é isso aí, você olhando, você se reconhece ali. Você sabe que aquelas cadeiras diferentes na mesa, que não é um jogo de cadeira, porque é uma cadeira que veio daqui, uma cadeira que veio dali, todas são diferentes. Você fala assim, isso daí, pra mim é normal. Pra mim, cadeiras iguais não é normal. Pra mim, eu brinco, eu tenho um filho de 5 anos, eu falo assim, eu quero que ele mantenha brinquedos quebrados, porque só família rica tem brinquedo certinho, bonitinho. Metade tá aqui, aí você não sabe onde tá a outra metade foi pro lixo. São vários brinquedos quebrados que junta o baú de brinquedos. Então, isso daí conta as histórias e é interessante mostrar. Mas, o rosto, como você falou, é interessante, mas o em volta ali diz também muita coisa sobre como aquelas pessoas vivem ou como uma pessoa vive, né? E também, sim, eu acho que é compreender que é assim, mas também possibilitar que essa pessoa demonstre, eu estou assim, mas eu estou insatisfeito, né? Também quero um brinquedo inteiro, né? Mas é para a gente problematizar também, assim, né? Eu acho que tem só que tomar, nem estou querendo dizer que você disse isso, né? Mas assim, não quero que a pessoa olhe e fale, coitado, né? Isso, pronto, acabou. Não é mostrar o coitado. É mostrar assim, existe essa situação, ela é bem recorrente, mas deveria ou poderia ser melhor. Isso, as pessoas têm que ter oportunidades, né? Uma coisa é você escolher. Escolher assim. Quero ficar assim, que é o grande problema, por exemplo, de compreender o modo de vida lá no Vale de Jequitinhonha. Que ele é estigmatizado ali enquanto Vale da Miséria, porque as pessoas têm uma vida simples, mas vai lá conversar com eles. Pergunta se eles querem vir para São Paulo para viver essa dinâmica da cidade de São Paulo, ou se eles querem ficar lá ganhando um dinheirinho, plantando para comer, sabe? Né? Não é uma totalidade, claro, nunca, mas a grande maioria, ela preza aquele modo de vida que, às vezes, a gente, né, de uma cidade agitada, de um polo econômico, não compreende e, às vezes, faz uma leitura de que aquilo é um atraso de vida, quando, na verdade, né, foi a opção da pessoa de ficar ali. Então, dentro desse processo, sei lá. É o famoso achar que é o famoso achar que a evolução vai só para a evolução é uma pirâmide, né? Achar que o ponto daqui é a evolução máxima. É o ponto de achar que São Paulo é mais evoluído, um exemplo, né? São Paulo é mais evoluído do que tal lugar porque a gente age de uma certa maneira e não quer dizer que é evolução ou não, entendeu? A mesma coisa da gente... a gente tem que ser igual os europeus. Aí você fala, não, quem disse que ele é o próximo estágio da evolução? Não tem isso. Como você falou, às vezes a pessoa quer ficar lá e ela escolheu ali porque ela acha melhor. Mas não tem a oportunidade que tem no São Paulo. Não, tudo bem. Mas ela vai ter outro atributo lá que São Paulo não tem. Exato. E aí são escolhas. São escolhas do que você preza mais. Isso. Né? Isso me lembrou muito uma coisa agora que é interessante. Minha mãe vive há alguns anos num vilarejo é litoral, é praia, mas da Bahia, mas é um vilarejo difícil de chegar. E quem é nativo é até engraçado, assim, porque o paulista ele não consegue aceitar quase, ou quem vem de Vitória, de cidades grandes. O nativo, ele tem tudo ali.
Tudo. Ele tem a plantação dele, ele tem o mamão, ele tem o coqueiro, ele tem tudo que ele precisa para comer, ele tem a casinha, ele tá bem. Então, se ele trabalhar 4 horas por dia, ele resolveu a vida dele. Mas quem vem de Vitória, quem vem de São Paulo, quem vem do Rio, não consegue entender e aceitar que esse cara queira só trabalhar as 4 horas. Ele quer que ele trabalhe 8, 10, 25, 32, porque é como a gente, né? Então, é muito louco essa aceitação. E é isso, é o modo de vida deles. E, na verdade, a gente é que devia questionar o nosso. Pois é, né, cara? Acho que tinha que fazer essa reflexão mesmo, porque cada vez que eu, né, vou a campo, é sempre um aprendizado, cara, né? De desacelerar, de dar atenção para... Cara, plantar é uma loucura. Você imaginar que você, né, você vai jogar uma semente, esperar ela germinar. Pro ano né? que vem. Pro ano que vem, né? E na incerteza, né? Porque se a terra não for boa, nem vai te dar o fruto ali. Se ficar frio demais, né? Sabe? Tem vários fatores. E aí, não, pô, vou no supermercado. Cara, é muito diferente, pô, né? Tá louco, né? E a gente acaba, nesse processo, se contaminando de várias coisas, inclusive, assim, né? Enfim, até de dinheiro, né? Principalmente de dinheiro. Não, mas a gente até tem a internet, ou a rede social, nos deu uma noção de que a gente está desperdiçando a vida na questão de eu preciso assistir um vídeo em 2x, porque eu não posso esperar ele em 1x normal, porque eu estou perdendo a minha vida, entendeu? Cara, então, uma loucura. Ou, eu, por exemplo, eu sempre assisti muito filme, muita série, muito documentário. Só que chegou uma hora que eu desisti. Não procuro mais assistir. Não, porque antes dava para consumir. Antes você conseguia consumir. Eu era o amigo que assistia a série que nunca ninguém assistiu. Porque eu assistia umas séries que saía ali na Inglaterra, saía ali na América do Sul, em algum país, eu assistia alguma coisa. Agora lança tanta coisa que eu desisti. Não quero mais acompanhar, porque senão eu não faço outra coisa. Eu não leio um livro, entendeu? Eu não assisto um vídeo de entretenimento qualquer que eu quero. Eu não aproveito nada. Eu vou ter que ficar 24 horas do meu dia assistindo. E tomando ansiolítico depois, né? Sim. Eu sei de tudo que acontece. Pô, de novo aqui. Sei de tudo que acontece e tal. Mas, e aí? Como é que você faz para dormir? Eu tomo remédio. Eu não assisto mais. O que eu quero assistir, eu vou lá, assisto. Aí você assistiu tal filme? Não, vou deixar aí. Quando? Cara. Quando der, eu assisto. Tem filme, tem séries. Premiadíssimo, que todo mundo assistiu, que eu faço nem ideia. Não, eu sou desse também, sabe? O Francisco, eu às vezes vou ver, 2 anos depois, cara, e tá tudo bem, é isso, tá louco, né? Sim, o pessoal, você assistiu A Casa de Papel? Eu falei, não. Nunca vi. Também nunca vi. Stranger Things, nunca vi. Falei, deixa pra lá, não vou assistir, não, porque você vai, você não para. Olha, eu que achava que eu era ruim nisso, eu assisti os 2. Tá vendo? Eu não assisti nada. A maioria das coisas que o pessoal assistiu, e não é nem para uma coisa blasé, tá? Tipo, não vou assistir o que está no mainstream. Não, eu não assisti nem o que estava no underground, nem o que está no mainstream, porque eu cansei de ficar procurando. Porque é outro ritmo. É outro ritmo de vida. Que é interessante que você fotografa mostrando uma diferença até de estilo de vida. Sim. Né? Você mostrar ali um lugar, você tira foto de assentamento também, né? Uhum. É outro estilo de vida que o pessoal está levando ali. É outra dinâmica, cara. E é muito legal, cara, o acolhimento é um negócio incrível, assim, quando você chega com respeito, né, nesses lugares, lógico,
Por exemplo, tem um acampamento lá perto da minha cidade, o acampamento Esperança, que eu acompanhei um despejo, uma reocupação e a ocupação onde eles estão hoje, assim, né, um processo. E aí algumas famílias né, acabam ficando mais amigos e tal. E aí, dentro desse espaço, você já consegue fazer uma leitura do ritmo deles nesse sentido. Fala, eu sei que ele vai acordar, ele vai precisar ir ali cuidar da roça, vai, né, enfim, não, sei lá, a Dona Maria vai fazer o café, porque o Vicente vai sair para cortar uma lenha, né? E que entra nesse universo deles e consegue trazer isso de alguma forma. E, ao mesmo tempo, também, eles vão absorvendo né, o meu estilo de vida. Por exemplo, né, até a Dona Maria mesmo que eu citei, ela descobriu que eu tomava café sem açúcar. E aí, olha que carinho, né? Porque na roça, no geral, as pessoas consomem muito açúcar, é um hábito, né? E joga o pó, o açúcar dentro já da garrafa ali. Ali vai. E aí a Dona Maria descobriu que eu tomo café sem açúcar. Aí ela fazia o café sem açúcar para mim quando eu ia lá. Falei, olha, Márcio, seu café está aqui. E outra coisa, os barracos são baixinhos, né? Porque fazem de improviso, com lona e tal. E aí a filha dela me mandou um áudio, porque na pandemia eu fiquei sem ir, né? Falou, Nilmar, mamãe está perguntando se não vai vir aqui. Ela até aumentou a cozinha para você não bater a cabeça. Sabe? É uma delícia, cara. Esse acolhimento é interessante, Nossa, né? demais. Porque né, tem fotógrafos que prezam ali pela espontaneidade, né? Não quero que a pessoa perceba que eu estou fotografando ela. Sim. Eu sou completamente contrário. A pessoa tem que saber que está sendo fotografada, entendeu? Eu vou estabelecer um vínculo mínimo que seja uma troca de olhar para ela compreender que eu quero fotografá-la e ela tem que consentir, né? Não vou falar que eu não tenho fotografia que a pessoa não viu, porque, né, tem bobagem eu afirmar isso, mas assim, mais de 98% do que eu faço, as pessoas sabem que estão sendo fotografadas. E aí eu perco a espontaneidade? Ok, perco. Mas eu ganho momentos, às vezes, muito mais íntimos, né? Justamente por causa dessa relação de confiança e cumplicidade, assim, né? Sei lá, já fiz uma pessoa atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, lá né, na região de Mariana, ela saindo do banho, assim, né, de toalha, né, em um acampamento lá em Foz do Iguaçu também, lá em Bubas, que eu fiquei um tempo lá com eles. Também, assim, as pessoas, nesse momento de muita intimidade, né, assim, para um estrangeiro, né, porque eu estou ali momentaneamente, mas a partir dessa convivência mínima, né, e esse estabelecimento de confiança acaba permitindo algumas coisas nesse sentido. Assim. E no final das contas também, a foto espontânea é um jeito de fazer. Sim, é um jeito. E a foto esposada é outro jeito de fazer. Jeito. São histórias diferentes que elas contam. Claro. Então, é uma escolha. Só uma escolha. Isso. Mas é interessante, porque você... Você faz foto, a pessoa posa para você ou... até onde você direciona normalmente? Também depende, Luísa. Às vezes, como eu venho do jornalismo, eu faço aquela leitura da ação também, né? Uma vez, eu custei entender isso, uma vez me falaram assim, o Nilmar é um fotógrafo muito silencioso, muito invisível, que a gente não percebe que ele está fotografando. E aí, eu falei, caramba, mas como assim? Aí eu percebi alguém em algum evento, naquele negócio, não, posa aqui, vem cá, não sei o quê, não, repete a cena. Aí eu entendi, porque eu não faço isso. Né? Às vezes, na dinâmica da casa ali, estou conversando, a pessoa está fazendo alguma ação, eu consigo né, captar uma imagem que eu já faço uma leitura, né, na dinâmica ali já faço. Mas também há casos que eu direciono, assim, e está tudo bem. Né? Olha, mas direciono dentro daquele universo do cotidiano dela.
né? Não Se tô... eu estiver colocando uma comida, você fala, continua. É isso, nesse sentido. Não tô... não, vamos ali na casa da fulana que ela está fazendo uma comida lá, eu quero que você tire a foto lá. Não, não é isso, né? Tô até exagerando aqui, mas... mas assim, eu direciono dentro do universo dela, porque é a minha interpretação, é a minha subjetividade da minha linguagem estética dentro daquele universo da história que eu estou contando, dentro ali do documentário que eu estou produzindo, né? Então, a noção de objetividade, cara, enfim, para mim não tem a menor condição, discurso nenhum, assim, acho que é completamente subjetivo, mas também completamente ético e responsável, assim, não estou fazendo, né, não estou sendo leviano com as pessoas, assim, né, não estou criando nenhuma realidade, eu estou interpretando ali e fazendo o meu recorte dentro, né, é isso. Você acha que no fotojornalismo dá para fazer uma foto sem intenções? A intenção sua é falar isso. Por isso, vou tirar uma foto assim, mesmo que inconsciente. Você acha que tem como você fazer um fotojornalismo sem nada, sem nenhum background seu? Cara, eu acho que não, Francisco. Cara, tudo na vida são escolhas, né? Você colocou o visor ali, você já estou escolhendo olhar para você e não olhar para a Luísa. Já tem um porquê, já tem uma intenção nisso, né? E no fotojornalismo, ainda mais hoje em dia, né? As fotoreportagens, storytelling, enfim, todo esse universo que a imagem é muito importante, sempre foi, mas hoje, né? Enfim, ela tem uma predominância aí. Ela tem que ter uma intencionalidade ali, justamente para comunicar, né? Então, não sei. Acho que eu não acredito numa foto 100% isenta. Neutra, não, nada. Os termos, até para escrever, né? As palavras que você usa para escrever na legenda, sei lá, você não vai escrever falta d'água, você vai escrever escassez de água, porque você sabe que a escassez está ligado, né, a um processo enfim, não, o que causa, econômico. O que causa no ouvinte escassez e falta são o sentimento que causa no ouvinte. Isso, exato. Escassez e falta são coisas diferentes. Exato. Então, até isso influencia, né? Então, eu acho que na imagem é a mesma história. Eu fiz eu defendi um mestrado recente trabalhando com a fotoetnografia, que é um conceito do Achuti, Luiz Eduardo Robson Achuti, que era uma linguagem, é um texto etnográfico majoritariamente composto por imagens, né? E aí, engraçado, por mais que eu vivo isso há muito tempo, a metodologia, o conceito eu conhecia, né, há 2 anos, assim, quando eu entrei no mestrado. E é muito forte essa coisa da intencionalidade, né, de que você ter que saber o que você vai construir, qual o discurso que você está querendo colocar ali. Tem até, estou lembrando aqui, tem uma história engraçada minha. Eu fiz aquela residência do Centro de Fotografia de Montevidéu em 2016. Eu participei e a Rosângela Renault era tutora, né? Pessoa, enfim, não precisa apresentar a Rosângela Renault, né? Daí a história dela e tal, a importância dela para as artes visuais, tudo. E aí, em um dado momento, ela falou comigo assim: nossa, você pensa... eu falando do meu processo, nossa, você pensa demais para fotografar. Ela queria que eu deixasse fluir, né? Sim. E aí, eu tomei aquilo assim... Claro que eu entendi que era uma crítica. Sim. E pela minha leitura, uma crítica positiva, porque ela estava me convidando para talvez... deixar o sentimento tomar conta. Isso, e não ser tão racional no que eu estou fazendo. Sim. E tal. Né? Entendi dessa forma. Mas, ok, aí quando eu descobri a fotoetnografia, cara, essa crítica me veio como elogio, porque eu falei, cara, sim, eu penso mesmo, eu clico pouco, eu não encho um cartão de memória assim, numa saída.
porque realmente eu direciono meus cliques, assim. E sempre, né, igual a gente está falando da intenção, sempre carregado nessa intenção do discurso que eu estou defendendo, da causa que eu estou trabalhando ali, assim. E, de novo, no final das contas, é uma escolha. Claro. Eu posso também clicar por sentimento. Claro. E trazer algo bonito. Posso também. Claro. Posso também fazer uma música técnica, totalmente técnica, e posso fazer uma música totalmente com sentimento. E são só dois jeitos de fazer. O John Cage chegou, colocou o piano, pôs a mão em cima do teclado e fez a música, né? Que era todo o entorno ali. Quer dizer, né, conceitualmente, é isso. As escolhas são completamente possíveis em todos os aspectos. Eu vou acabar chutando esse negócio. Cara grande é foda, hein? Fica inquieto aqui, o faniquito. Olha que o pessoal falou que ele é um fotógrafo silencioso. Tem quanto de altura? 1,92. 1,92. Não parecer que está na cena é bem complicado. Cara, eu te juro que foi... Eu fiquei com isso na cabeça. Como assim que eu não apareço? Né? Até eu entender que era isso, que eu não fico enchendo. Você não fica direcionando muito para as pessoas fazerem a pose, ou levanta a cabeça, não sei o quê. Aí eu entendi que era isso. Pra gente entender a fotografia, quem te colocou no mundo do hardcore e do punk? Sua família não era. Eles eram da música, eram da música de protesto, mas não era dessa estética mais agressiva. Não, cara... Não sei, Francisco, porque... Mas... Só para o pessoal entender, metal, punk, hardcore... a música, vamos tratar a música como estética, tá? O pop tem uma estética, o samba tem outra estética, e esse tipo de música tem uma estética de agressividade para levar a mensagem. E é uma escolha, é só uma escolha de quero passar a mensagem, mas uma mensagem com essa estética agressiva para conseguir chegar no ponto que eu defendo, que eu quero falar. Quem te colocou ali? Cara, porque assim, estereoticamente falando, o mineiro não tem cara do hardcore. Não. Você não olha pro mineiro e pensa assim, esse daí vai gritar, vai berrar. Não é essa... Cara, meus tios, minha mãe que me fala isso, assim, quando eu vi o Kiss aparecer na televisão alguma vez, assim, que eu fiquei muito impressionado com o visual ali, as pinturas faciais. Mas honestamente, com 6 anos, eu pedi para furar a orelha. Isso, né, há 30 e tantos anos atrás, realmente era um negócio impensável, né? Eu pedi para furar a orelha. E aí minha mãe falou comigo assim, e eu lembro disso. Você lembra quem lembro, te juro que lembro. Ela falou assim, olha, não vou deixar... Meus pais são muito legais, cara, porque não é um não e acabou. Vamos conversar. Falou, não vou deixar que as pessoas vão te chamar de viado, você vai querer brigar e vai apanhar na rua. Te juro que minha mãe falou isso comigo, eu tinha 6 anos. Quando a minha irmã nasceu, né, eu estava com 9, aí eu falei, mãe, deixa eu furar a orelha e eu prometo que eu nunca vou brigar por causa do brinco. Ela falou, tá bom. E aí eu furei a orelha com 9 anos, cara. Eu nunca fiquei 24 horas sem brinco, assim. Também, te juro. Eu adoro, uso, né? Passei um tempo de alargador e tal, mas foi uma coisa minha, né? E aí, mas você lembra de onde cara, o meu tio foi a primeira pessoa que eu lembro que usava brinco, assim, que eu vi, né? Do sexo masculino, né? Enfim, que naquela época era isso, né? E aí, a estética do metal... Né, porque até do esporte, desculpa te cortar, até do esporte. Também o não, vôlei. Destoa, total. Eu acho que seus amigos do vôlei não era. Mas antes do. Não, eu destoa, eu era o patinho feio, completamente. O Francisco tá tentando entender, né? Encaixar ali. Não. E às vezes não tem, né? Não, mas eu acho que as coisas. Sim, porque o vôlei foi o esporte que eu pratiquei enquanto atleta, competindo e tal. Mas, por exemplo, o skate e o bicicross vieram antes do vôlei. Entendeu? A minha primeira medalha é de bicicross. Né? Agora chegamos. Aí depois eu fui pro skate, mas aí
enquanto um tempo que eu jogava vôlei, aí eu não estava andando de skate, mas hoje eu ando de skate, hoje eu não jogo vôlei. É que a altura também tem... A altura leva a gente para alguns tipos de esporte, né? Mas a coisa do skate, assim, eu tive meu primeiro skate com uns 5 anos, 6 anos, né? Tem umas fotos lá de família. E aí essa coisa, eu sempre me chamou a atenção, né? Sei lá, a figura do Ed ali, do Iron Maiden. Sim. Né? E aí eu comecei no metal extremo, porque era o rock que chegava pra gente, né? O metal, o punk, o hardcore era uma coisa mais underground, então dependia de ter uma rede de contato para começar a conhecer. E aí... E você que é novinho, que acha que... Hoje você pode colocar lá no Spotify, no Deezer, no YouTube, e aparecer 500 mil bandas de uma indicando a outra, né? Você entra lá, sei lá, Dead Fish, aí você artistas relacionados, aí você ouve um de outro. Na época não era assim, não. Você tinha que ter um amigo que trazia a fitinha, aí você ia gravando fitinha por fitinha. Era difícil ter essa rede de contato. Não, e isso, cara, por exemplo, o meu quarto era todo desenhado, porque aí eu já consumia também as revistas de tatuagem, no início de 93, 94, já estava consumindo as revistas, a Metalhead Tattoo, que era uma revista clássica. Aí meu pai, eu desenhava, e meu pai deixava desenhar nas paredes e tal, meus pais, né, deixavam. E você, de novo, para quem é novinho, tatuagem era coisa do rock, tá? Super, não tinha nada Se disso. eu olhava alguém com tatuagem, você falava, roqueiro. Total. Era do rock, você já sabia que era. Hoje é muito comum qualquer pessoa ter tatuagem, mas na época era coisa de roqueiro. Super. Você ter tatuagem, qualquer uma, tá? Qualquer uma tatuagem era coisa do pessoal do rock. E é engraçado, porque assim, quando eu tive uma experiência que eu dei aula numa faculdade, né, lá em Caratinga, lá perto da minha cidade, perto de Patinga. E aí eu lembro muito claramente, assim, quando eu fui chamado, né, eu fui contratado para dar aula, aí meu pai apertou minha mão assim e falou, parabéns, mais uma vez. Porque é uma luta constante, assim, de quebrar os estereótipos, porque, né, a gente vem de uma época dessa. Por exemplo, eu não uso droga, eu nunca fumei maconha na minha vida. Mas quando alguém me pergunta assim, você tem um isqueiro? Eu não falo assim, eu não tenho isqueiro, eu respondo assim, eu não fumo. Sim. Sabe? É postura, né? Eu sempre tive isso, assim. É justamente para romper essas barreiras e mostrar as outras escolhas que são possíveis dentro desse, né? Não é um estereótipo, não significa o todo, não pode significar o todo, né, cara? Eu sei bem como é que é, porque eu também toco. E aí Tem um monte de tatuagem. E eu era o amigo menos louco, porque eu não bebo nem fumo. É isso. Então o pessoal olhava assim, esse do rock, esse é o cara que... E ainda sou vegetariano, então eu não comia carne. Então eu era o cara que tava ali tomando água no rolê. E tomando a dura, né? Que na hora que vinha... E aí o pessoal que parecia menos esteticamente agressivo era o pessoal que arrebentava e tudo mais. Mas tinha isso daí. Então... Ali, já desde pequeno você consumia esse mundo do skate, sim. da tatuagem ali, e aí possivelmente isso foi te influenciando de como enxergar o mundo. Claro. É isso, porque eu sempre me entreguei muito, né, nessa... Não é a minha realidade, eu venho de uma família de classe média. Meus pais, sim, né? Aquela história de vieram de um contexto um pouco mais difícil, né? E aí, enfim... Mas a sua realidade não era de dificuldade? Não, a minha não. Mas nunca me impediu de ser uma pessoa empática. Não, sim. Né? Então, eu sempre vi dessa forma. Por causa dessas influências, eu acho também. E, lógico, tem né, a minha personalidade, mas essas coisas me moldavam. As músicas que questionavam coisas que não eram da minha realidade, mas era do meu amigo, era da pessoa que eu via na rua e tal. Né? Qual que era a cidade lá? Eu nasci em João Molevade. Não, qual que você
Você cresceu. Isso, eu só nasci em Mulebade, eu vivo em Ipatinga a vida inteira. Como é que é lá em Ipatinga? Só pra gente entender, assim, o sócio, né? Tipo, tem lugares no Brasil que a pessoa com dinheiro e a pessoa sem dinheiro vivem muito próximos. Inclusive, até... vou dar um estereótipo geral aí pro pessoal. No Rio de Janeiro, uma praia, você tem, dependendo da praia, é lógico, você tem rico e pobre na mesma areia ali e existe esse convívio. Tem lugar não. Até no próprio Rio de Janeiro, que é só o rico e só o pobre, tem que ficar distante um do outro por uma divisão ali. Como é que era lá? Ipatinga é uma cidade... Não é uma cidade tipicamente mineira, que tinha uma igreja, uma praça e a cidade cresce. Não existia, era um vilarejo, meia dúzia de casas. A Uzi Minas, né, que é uma grande, a maior siderúrgica de aços planos da América Latina, ela se instala na cidade. Sim. E aí começa o processo. Traz uma revolução. É uma cidade planejada, então tem a divisão dos bairros dos engenheiros e a cidade, e é planejado, e a cidade espontânea. E teve um movimento operário sindical com alguma força, né? Não dá para comparar aqui com o ABC, mas tinha uma força lá. E uma figura muito expressiva também, como, né, acontece no caso do Brasil. Mas aí tem os lugares de segregação, mas no geral... as pessoas se esbarram, se misturam. Em geral, ali na escola tinha o pessoal com mais poder aquisitivo, com menos poder aquisitivo, convivendo ali. Tinha. Na maioria, igual eu falei, tem as exceções, sim. Mas tem também esse caráter meio conservador de ser do interior mineiro, igual você estava falando, né, mais cedo, assim. Então, tipo uma criança com brinco de 9 anos, com 9 anos, era um choque. Era, super. Mas, assim, é uma cidade até avançada, é uma cidade nova, né? Ela é filha do golpe, ela é emancipada em 64, né? Então, é uma cidade nova, jovem, mas com um avanço, porque é isso, as pessoas vieram para Ipatinga, as pessoas não eram de Ipatinga, né? Então, trouxeram alguma bagagem, né? Enfim, meio Brasília, né? Mas é contemporâneo ali, né? Começou, tinha gente do Nordeste, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Vitória, todo mundo foi se encontrando ali, né? Você estudou lá ou não? Estudei lá. A faculdade que eu... Estudei lá. Mas foi um curso muito legal, porque era um curso voltado para o jornalismo literário. Era um curso né, de vanguarda, assim, uma aposta da faculdade, com uns professores que vieram de Belo Horizonte, com, né, uma bagagem estética distinta do que a gente tinha lá, e alguns professores regionais também que também tinham, né, compartilhavam daquelas ideias ali. Então, não foi um curso de jornalismo padrão, assim, de fazer o lead, né, e tal. Eu vi isso também, né, mas eu principalmente pude experimentar algumas experiências estéticas, assim, que, né, ampliavam um pouco, assim, esse fazer padrão, né? Então, eu acho que isso foi muito importante, assim, apesar de ser uma instituição particular, apesar de ter uma instituição do interior, a formação que eu tive foi muito... o Fernando Rezende, que foi o mentor desse curso, eu acho que vale a pena ressaltar isso, uma pessoa muito legal e, né, e amigo ainda, a gente ainda se fala com alguma frequência, me possibilitou também ter contato com essas outras coisas e agregando ao que eu já trazia, né, de mim, assim. Legal. Todo esse background é interessante a gente saber, para a gente saber como você executa o trabalho em questão de pensamento, né? Porque, querendo ou não, você é um fotojornalista com pautas claras na cabeça, né? Você não vai para documentar o que está acontecendo. Você, no quesito, tipo,
aconteceu algo e você foi lá para ver porque a padaria caiu, entendeu? Caiu o muro da padaria, você vai lá só documentar. Não. Você vai lá para contar uma história que você quer contar, né? Então, todo esse background é interessante a gente entender para saber até por que você escolheu fazer isso, né? Mas eu ia perguntar, é sempre assim? Você sempre tem uma pauta? Ou você... Porque hoje a gente sabe que você trabalha para alguns, né? Alguns jornais, alguns sites online, né? Jornais. Te chamam para cobrir? Você sempre tem uma pauta? Como é que funciona? Então, enquanto o Francisco estava falando, eu fui buscando. Como eu escolhi ficar em Patinga, nem tudo foi uma maravilha por causa disso. Eu tinha certeza quando eu formei... Porque, assim, quando eu estava formando, a gente ficou grávido do primeiro filho, que foi um processo, né, não pensado, mas a gente já tinha uma relação, mas... Né, e aí, quando eu poderia, talvez, achar que eu ia sair da cidade, eu optei por ficar pela família. E aí, eu já entendia imediatamente que eu não ia conseguir fazer jornalismo na minha cidade. Já tinha isso muito claro, porque é isso, né? Os jornais dependem dos grandes anunciantes, Prefeitura, Uzi Minas e a Peran, que são as empresas, que eu estava querendo bater, questionar. Sim. Então, já tinha entendido. Então, eu formei em 2007 e até 2015 eu praticamente trabalhei com projetos documentais, que é jornalismo, e projetos de lei de incentivo à cultura. Em 2015 rompe a barragem de Fundão e aí eu me reaproximo dos movimentos sociais e também me aproximo dos veículos, né, hoje chamados veículos independentes. Já faz 7 anos já. Cara. 2015, 2022, você falou, agora que eu pensei, eu falei, gente... Muito louco. E a impunidade ainda está rolando. E aí, nesse momento, eu comecei a fazer jornalismo clássico, assim, né? Porque aí as pautas, né, começaram a vir e tal. E aí eu comecei a propor, porque... Isso sem vínculo nenhum a nenhum jornal de lá? Não, nunca. Eu sou freelance a vida inteira, assim. Aí, os ônus e bônus, né? E aí, a minha região ela tem muito... Ela é muito complexa e está muito presente no contexto histórico do Brasil, desse período da década de 60 para cá. A reforma agrária de João Goulart, ela iria começar na minha região, lá em Valadares, que é uma cidade ao lado. Sabe, teve um massacre de trabalhadores da Uzi Minas, em 63, lá, que estavam reivindicando melhores condições. Então, tinha muita história da cidade, da região para ser contada. Então, ao mesmo tempo que eu propunha as pautas, claro, não factuais, aí começou a ter essa série de acontecimentos, né, os crimes socioambientais, essas coisas. E aí os veículos começaram a me chamar também. Então, é uma mistura dos dois, assim, né? Eu ofereço a pauta e ao mesmo tempo, né, tenho sido lembrado, assim, e até para a minha atuação no Vale de Jequitinhonha também, que já tem um tempo que eu estou por lá, trabalhando com algumas entidades, e aí também sou lembrado, assim, não, vamos fazer o Jequitinhonha, chama o Nilmar, né? Tem tido essa alegria, assim, né? Até não tendo pauta, mas você não vai cobrir qualquer coisa, né? Tipo, não é qualquer assunto que te interessa fazer. Né? Você vai sempre em algo que tem relação com o seu modo de ver o mundo. Nos últimos anos tem sido possível escolher isso, viu, Francisco? No começo nem tanto, né? Cara. Mas assim... Tem um negócio chamado conta de luz, aluguel, que é um negócio engraçado, vem toda vez. Não, mas assim, eu tenho tido, de novo, vou usar essa palavra, tenho tido essa felicidade, assim, porque eu tenho conseguido trabalhar muito direcionado realmente nas coisas que eu acredito e que eu, né, me entrego, me esforço para
para não é resolver o problema, não, mas para minimizar os impactos ali de alguma forma, assim, né? Então, tem funcionado. Como você falou que você não é da mesma realidade do que o pessoal que você registra, do pessoal que você documenta. Como é isso? Porque o seu olhar de indignação é um olhar de alguém de fora. Sim. Às vezes, o seu olhar de indignação é mais indignado do que a pessoa que está dentro. Às vezes, a pessoa que está dentro, para ela, está tudo normal. Sim, Tá, sim. a vida é essa daqui e tá tranquilo. E você, às vezes, denuncia uma coisa que nem ela mesma denuncia. Como é que é isso? Cara, aí deixa de ser um comunicador, né? E começa também o lado ativista, né? Sim. Porque não é exatamente ensinar aquela pessoa, não, mas é de talvez levar ferramentas para que ela possa questionar também. Falar, mas a minha vida toda foi assim, mas isso não era para ser assim, né? Eu tenho direitos? Sabe? Então, claro, na minha posição, eu tenho acesso a algumas informações, algumas experiências, algumas vivências que aquela pessoa não tem. E aí, de alguma forma, eu tento compartilhar. Trocar, né? Eu vou pegar o que ela tem para me enriquecer e talvez entregar alguma coisa que possa ajudar nesse processo dela, assim. Claro que hoje, com as ferramentas, né, os smartphones e muitos movimentos movimentos sociais trabalhando com essas pessoas, isso já está um pouco expandido, mas, né, ainda é muito incutido na mente das pessoas de que elas estão naquele lugar ali e é isso mesmo, porque é assim, né? Então, eu chego sem criar uma bolha assim para me proteger, né? Eu compartilho com eles, sei lá, já dormi, né, no barraco tomando chuva na cara e é isso, já, né, enfim, a água contaminada por essa lama maluca e já tomei. Então, e não é porque vou me entregar para fazer de conta que eu sou daqui. Não é, porque é isso, cara, né? Estamos ali nesse processo. E nunca escondi também que eu estou naquele momento ali fotografando, né? E eu não vou ficar ali para sempre, assim, também, né? Depois eu volto para minha casa, vou dar um direcionamento para esse trabalho, vou pensar no próximo e aí daqui a um tempo eu volto aqui, né? E tem essa dinâmica, assim. Então, é sempre muito claro, né, o tratamento com essas pessoas, até em respeito, não só com elas, mas acho que qualquer um tem que ser assim, né? Mas é porque elas, a balança pesa mais nesse sentido, né? Então, eu faço assim, sempre deixo muito claro o que eu estou fazendo. Quando possível, compartilho alguma coisa que possa ser pertinente ali e absorvo muito também, né? Legal. E como é que você... a relação com as pessoas? Como o fotojornalista tem que criar essa relação? Porque você é um agente de fora, independente se é da mesma realidade ou não, poderia até ser da mesma realidade, só que de outro lugar. Sim. Você é um agente de fora que vai ocupar algum momento da vida da pessoa, ou seja, da intimidade dela, na casa dela, ou seja, na luta dela, enquanto ela está lutando por algo que ela acredita. Como não parecer invasivo? Porque, querendo ou não, gente, câmera amedronta. Super. Né? Câmera amedronta. Tem um monte de fotógrafo, videomaker, que você aponta a câmera, a pessoa...
já não sabe. Isso é bem comum. Você tá conversando aqui com a pessoa, tá tudo normal, a pessoa tá gesticulando, falando. Aí na hora que liga a câmera, a pessoa... Oi, meu nome é Francisco. Eu falei, o que aconteceu? Eu só liguei a câmera, você mudou o jeito de falar. Eu vou recorrer à música aqui, né? O Sabotagem falava, respeito é para quem tem. Né? Eu acho que primordial, cara, é chegar com respeito, né? E lógico, aí tem a subjetividade ali, a percepção, né, de como que da abordagem, como que eu vou conversar, perceber a hora que dá para fazer uma piada, a pessoa que dá para fazer uma piada, a pessoa que tem que ser mais sério, para construir essa relação de cumplicidade, eu acho, para o processo ser orgânico, né, e não ser invasivo, eu acho. Então, tem coisa que é muito do interior mesmo, assim, de como que você, sei lá, eu vou no bar, eu sinto no bar, peço minha água, aliás, antes de eu pedir água, eu pergunto o nome do garçom, porque eu quero saber com quem que eu estou lidando ali, não é só o cara que está me servindo uma água. E aí é no dia a dia que é assim, né? Então, eu acho que a forma de abordar, a forma de olhar no olho, né, de dar atenção, né, que essas coisas, às vezes, você consegue ensinar, às vezes você traz de dentro, né? Porque eu tenho, sei lá, amigos que eu fico vendo, na hora, acompanhando, fotografar, assim, caramba, como é que esse cara consegue tirar essa foto? Não dá nem um bom dia. Né? Mas, assim, eu acho que é uma coisa minha de conseguir essa confiança a partir desses pequenos momentos assim, de convivência, e aí a coisa fica menos invasiva, né? Sim. Né? Produção? Eu queria saber, na verdade, voltar lá na faculdade que a gente parou e daí foi, né? Eu queria saber qual foi seu primeiro trabalho, sabe? Como que você realmente entrou no mundo da fotografia e daí deslanchou, né? Foi. Então, na faculdade, eu comecei aprendendo no processo, né, de revelação do laboratório P&B ali. E eu tive a oportunidade de experimentar né, os filmes 3x que tinha lá e tal, mas eu não tinha referência estética, igual eu falei, então era quase uma página em branco. Então, nesse momento da faculdade, era muito de descobrir o óbvio ali, né, esteticamente. Me chamou muita atenção os filtros e o papel Wilford lá, que dava um contraste mais marcante, né? Então, isso hoje eu tenho isso nas minhas imagens, então é uma coisa que eu trouxe lá desde de trás. Mas o primeiro trabalho mesmo foi no teatro. Me chamaram para fotografar teatro, um grupo de folclore, do Bumba Boi e tal. E aí foi meu primeiro trabalho. Foi quando eu peguei a grana e comprei minha primeira Canon, uma AE1. Me esforcei aqui, porque geralmente falo Canon. Pode falar Canon, não tem problema não. Mas aí eu comprei minha primeira câmera e eu fotografei, né, desde 2004 eu fotografei teatro muitos anos. Tem um teatro muito ativo lá na cidade. Claro, muito em função das leis de incentivo à cultura, né, da isenção fiscal, e que a partir de um dado momento na minha carreira jornalística eu fechei minhas portas para a abertura do teatro. Por causa de reportagens que eu fiz, né, enfim, questionando algumas questões. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca fui... como é que fala? Eu trabalhava para o Instituto dos Minas, né? Mas, por exemplo, eu fiz documentário sobre o massacre de Patinga e nunca escondi isso, sabe? E inclusive levei para a comunicação dos Minas, falei, estamos aqui, eu trabalho, tal, não sei o quê.
Mas, a partir do momento que as pautas começaram a ficar mais pesadas, naturalmente fechou a porta. E está tudo bem também, né? Eu acho. Mas, por exemplo, eu já entrei na Uzi Minas profissionalmente para eles, para atendê-los, que é aquela história, né? A conta de luz chega sempre. Sim. Mas as pessoas são muito legais, as pessoas, né? Na maioria, o problema não é a pessoa, é a instituição que é questionável. Mas eu nunca usei, cara, nenhuma imagem que eu fiz enquanto eu estava trabalhando para a Uzi Minas, eu nunca usei nada nas reportagens que eu fiz, né? Depois, posteriormente, assim. Você fez ali foi para ele. Sabe? Tem uma linha ética aí que eu não vou romper isso, cara. Não porque eu questiono. E até porque a Uzi Minas é uma empresa importante para a cidade. O que eu questiono é a forma como ela lida com a gente, né? A poluição que ela joga na gente todo dia, né? O desrespeito com os trabalhadores e trabalhadoras, mas não quero que ela feche, mas que respeite mais, porque é possível. Sim. Porque é possível. Mas eu nunca fiz isso, assim, de quebrar esse pacto de confiança do meu empregador nesse momento, né? Fiz para eles, é para eles. Não vou usar isso numa outra reportagem depois. Não. Então, lá quando você trabalhava para o teatro, você já fazia independente essas matérias e você criava pautas e apresentava para os jornais? Era mais ou menos isso? A partir de 2015. Porque eu fotografei no teatro do Instituto Cultural de Minas de 2007 a 2018. Eu fotografei com eles. E aí 2015 foi esse... Começou... o meu documentário sobre o massacre, por exemplo, é de 2013. Então, quer dizer, eu fiquei 5 anos no lucro, aí, se for olhar. Porque foram 5 anos, de certa forma, incomodando. Né? Mas sem deixar só assistir? Tá no YouTube. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Chama Sentapua. Mas é isso, um trabalho sério. Eu não tava, mesmo a história do massacre, não estava criando nada. É um fato, aconteceu, pô. Né? Estava só documentando. E eu acho, inclusive, que se tivesse levado de outra forma, a comunicação dos limites tivesse levado isso de outra forma, sabe? O impacto na imagem da empresa seria outro, mas, enfim, né? Não é o caso aqui. Mas aí era isso. Eu, até 2015, o que eu fazia, trabalhando por eles, eram os projetos documentais, assim, né? Via lei de incentivo. Mas, ao mesmo tempo, também, assim, eu me preocupei. Eu nunca submeti os meus trabalhos à Uzi Minas, assim, no sentido de buscar o patrocínio delas, porque aí sim eu estaria amarrado. Né? Estaria amarrado. Eu busquei outras formas, mais difíceis até, né? Porque com empresa menor, que não tinha todo o conhecimento de como funciona essa, né, questão da isenção fiscal para incentivo à cultura, era mais difícil. Mas eu conseguia manter essa certa independência do que eu estava fazendo ali. Né? Entendi. E sempre, você já filmava nessa época? Sempre filmou? Quando eu comecei a fotografar, eu fiquei 2 anos no laboratório de foto, e aí na sequência eu fui para o laboratório de TV. E aí eu passei por, né, essa experiência também, e o Sávio, que é um grande amigo, professor, documentarista também lá da cidade, ele me chamou para a gente, em 2005, comecei a filmar os documentários com ele. E minto, até eu tenho um curtazinho que eu fiz com uma Cybershot. Fiz com uma Cybershot, que era uma personagem, pessoa em situação de rua lá na cidade, mas que tinha um discurso político muito articulado, enfim, defendendo a mulher na presidência da República, e ficava pela cidade fazendo uns protestos assim, e fazia ele não era cordelista, não, mas ele fazia tipo uma literatura de cordel, sim, meio fanzine, meio cordel, e aí o Abraão. E aí o Abraão ficava fazendo os protestos dele. Aí eu fiz um vídeo, eu participei primeiro de um festival de documentário com esse trabalho e depois dos prêmios, festivais de fotografia, mas primeiro eu participei no festival de documentário. A Luísa deu um gatilho aqui, eu busquei isso. Que interessante.
Então, você passou um tempo fotografando teatro, depois, em 2015, por causa do rompimento da barragem, você foi de cabeça nesses documentais, apesar de ter o outro, né? Mas em 2015 que foi o ponto, Sim, né? é a chave. A chave muda ali. Querendo ou não, no teatro, você tinha... Era regular. Uhum. Depois você meio que assumiu a independência. Como é viver independente? Independente no quesito, tipo, não estou a nenhum jornal ou nenhuma coisa que vai me garantir algo no final do mês. Uhum. Cara, mas mesmo no teatro, assim, tinha essa insegurança, essa instabilidade, assim, porque nem sempre tinha pauta no teatro e nem sempre a pauta do teatro era para ser fotografada. Então, assim, ok, claro que gera um sentimento de conforto ali, porque, né, eu sei que tá acontecendo o processo, mas, sei lá, às vezes tinha 10 saídas por mês, às vezes tinha 2, né? Sim. Né? Mas a instabilidade sempre teve presente, assim. Sempre foi uma marca registrada. Não dava para ficar contando só com o teatro, não. Então, paralelo a isso, eu desenvolvia, igual eu falei, né, os projetos com outros grupos. Tem como a Uzi Minas está na cidade, então tem muitos grupos de teatro e dança contemporânea lá. Então, também trabalhava com eles, né, enfim, na elaboração de... o Híbridos é um grupo de dança contemporânea que eu acompanho também desde 2007. Então, eu já participei tanto só de registro, mas como de concepção de trabalho, e os editais também de prêmios, né, e arte de fotografia em geral. Então, não dá para ficar só no teatro ali, opa, tô aqui sossegadão, não. Para quem não entendeu, Uzi Minas e coisa de dança, fala, será que a empresa tem um setor de dança? É bom explicar. Só para o pessoal entender, assim, as grandes empresas, elas aderem às leis de incentivos à cultura, tá? Seja qualquer uma, não existe só a Lei Rouanet, que o pessoal fica falando, existem várias. E aí, o que elas fazem? Esses grupos artísticos tem o edital, né? Vão lá, se inscrevem, ganham, e aí eles vão atrás dessas empresas, para as empresas investir dinheiro neles. Por quê? Porque no final do ano, ou no final do ano não, quando tiver o famoso imposto de renda arranca muito dinheiro. E aí, quando você tem isenção fiscal, isso daí cai essa arrancação de dinheiro. Então, ela está te dando lá 50 mil para você fazer um negócio, mas ela vai economizar 100 mil na arrecadação quando ela tiver que pagar imposto, tá? Então, acontece isso bastante. Em toda grande empresa, fica com esse incentivo à cultura. Por isso que tem esses grupos de dança. Teatro, Isso. Foi bom explicar aí, Francisco. Só para o pessoal entender. Não é um departamento da empresa. Isso, é um departamento da empresa que dança. Que empresa interessante. Até me perdi para onde ir. A independência é uma escolha. Ficou uma escolha, cara. Eu já tive a oportunidade de, sei lá... Possivelmente deve ter jornais, portais, mídias que são alinhados com o seu tipo de pensamento. Sim. E possivelmente em algum momento, pode ter rolado alguma proposta. Mas essa independência é uma escolha ou... Ficou sendo, porque como eu estou, né, lá no interior de Minas, essa possibilidade de talvez ficar preso a uma situação que na hora que implode, sei lá, uma barragem ali, eu não puder ir porque eu estou travado aqui atrás, isso me dá uma angústia. Sim. Talvez se eu tivesse CLT numa entidade como as que eu trabalho, por exemplo, aí ok, né? Se aparecesse uma oportunidade mais específica assim, em algum movimento social, nas organizações da sociedade civil aí, talvez até rolaria.
mas geralmente eles trabalham por freelance, né? Quando trata do audiovisual, geralmente é freelance. Então, tem sido essa. Né? Por enquanto tá nessa, né? Quais são esses movimentos que você trabalha? Cara, que você trabalha no quesito de sim. você produz material. Eu trabalho com Greenpeace, com o MAN. O que é o MAN? Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Que é tipo o MAB, que é o Movimento dos Atingidos Barragens, o MST, a Articulação do Semiárido, a ASA Minas, a ASA Brasil, CPT, Comissão Pastoral da Terra. A Articulação do Semiárido faz? A Articulação do Semiárido é uma rede de entidades que pensam estratégias para a convivência com o semiárido, porque o semiárido é uma condição climática que, tradicionalmente, as pessoas não têm tanta disponibilidade de água quanto os outros climas. E aí, eles pensam tecnologias como, principalmente as caixas d'água de captação de água da chuva, cisternas de captação de água da chuva, para que seja uma convivência mais produtiva, mais harmônica com a condição que eles estão inseridos. Porque tem essa indústria da seca, né, que fala que não, vamos acabar com a seca no Brasil. Não vai, porque você não vai mudar o clima. Assim, claro, está mudando, mas, enfim, a seca é uma condição do clima. Então, a falta de água é uma condição política. Sim. Né? Então, essas entidades, elas se organizam enquanto ASA, essa articulação do semiárido, para principalmente trabalhar essas tecnologias de convivência com o semiárido. São coisas muito simples, às vezes cercar um galinheiro para que as galinhas possam botar concentrado para você ter o ovo para o autoconsumo e elas não ciscarem na horta, Sim. Coisa simples, até a construção das caixas d'água de terreirão, que é reutilizar essa água, e em lugares que às vezes havia o Alto de Jequitinhonha, por exemplo, havia uma disponibilidade de água abundante, as pessoas plantavam arroz, por exemplo, que depende de área encharcada. Sim. E hoje eles vivem num processo de disponibilidade de 36 litros de águas por dia por pessoa, porque vem um histórico de exploração de monocultura de eucalipto e mau uso dessa água, que foi já numa área de semiárido, desmata o cerrado que vai ajudar a absorver a pouca água, quer dizer, você deixa o solo ali sem uma proteção, então a água ela bate e escorre, ela não infiltra para o lençol. Então, provoca uma escassez e a empresa está lucrando, usando a água, e o povo está passando por essas dificuldades. Então, a ASA trabalha nesse sentido. Assim, legal. Então, são vários movimentos de ajudas sociais. Isso. Seja do Greenpeace, não, é um movimento de ajuda social. Sim. MST, a ASA, MAB. 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 E aí você vai sempre para documentar ou contar uma história. Denunciar também. Às vezes vai ter um processo de denúncia. Lá em Nordestina, na Bahia, por exemplo, tem uma mineradora, uma mina de diamantes, que eles estão explorando diamantes lá, tiveram outorga, mas, ao mesmo tempo, o caminho que a comunidade percorria para ir buscar água, ele foi aumentado em 9 quilômetros, para ir 9 para voltar, 18 quilômetros. Quer dizer, e a mineradora busca a água lá no rio e traz até ela. Por que não compartilhar? Colocar uma torneira, cara, para a comunidade lá pegar água. Não, prefere criar todo esse impacto, todo esse processo. Então, às vezes, tem esse histórico de denúncia também. Assim.
Que legal. E aí você consegue jogar luz sobre o problema daquela região ali. Sim. Quando você trabalha sozinho? Eu tenho, geralmente, acaba que eu fotografo, filmo, edito, escrevo. Tá que nem a gente, então. Aí, às vezes sim. Muitas vezes sim. Outras vezes, né, tem um jornalista de apoio, que aí eu acho ótimo, assim, porque eu consigo concentrar nas imagens, né, que Sim. é onde eu me sinto mais confortável. Né? Quando a equipe tá grande, é 2 pessoas. Quando tem 3, então eu me sinto... Mas é porque tem uma questão até de segurança também, né? Sei lá, a gente estava no período das queimadas, né? A gente lá na Amazônia, quer dizer, se é um grupo muito grande, chama muita atenção, já chama atenção que você está com equipamento, drone, não sei o quê. Já quebra ali, né, a rotina daquele ambiente lá. Sim. E aí, se é um grupo maior ainda, né, é até mais difícil para fugir quando é o caso, assim. Então, os grupos... Não precisa. Os grupos não costumam ser grandes por causa disso também. Falando em fugas, tem muito... Você já participou de muita ação enquanto estava em algum lugar? Eu algumas, não passei por nenhum perrengue muito grave, assim, sei lá, né, já participei de ocupação de terra devoluta, por exemplo, né, aquela coisa de cortar a porteira e entrar junto com o MST, e aí é aquela história, né, participei registrei a entrada e tal, não sei o quê, fui para casa. Cheguei em casa, me deram um tiro aqui na gente, não sei o quê. Eu estava no meu conforto, sim, sabe? E aí eles já estavam lá tomando tiro, assim, né? Eu não estava nessa hora. Mas eu ainda não precisei sair. Agora, nessa excursão para a Amazônia, teve um momento, a gente estava lá no norte de Rondônia, e aí, numa área afastada, onde eles estavam fazendo queimadas lá. E aí passa uma moto, aí dá uns 2 minutos ela volta. E aí a pessoa da comunidade que estava com a gente, porque também, né, não chega, né, tão despreparado assim, a pessoa da comunidade falou assim, vocês já acabaram, né? Foi bem isso, vocês já acabaram, né? E aí a equipe, não, traz o drone, então vamos embora. É isso, né? Eu tenho amigos que já passaram perrengues mais extremos, assim, mas os meus foram, por enquanto, você entende a dica, né? Não acabou, né? Então, vai embora, melhor aí. E dessas coisas, é sempre um bate-volta ou você já aconteceu ficar dias num local? Não, geralmente uma temporada de 1 semana, no mínimo, assim, geralmente. Acompanhando ali, geralmente. acompanhando tudo. Geralmente 1 semana. Aconteceu de ficar mais, assim, mas menos que isso é difícil. Até para a construção da narrativa também, porque não é aquele factual. Claro, vão sair algumas coisas, né? As entidades vão soltando ali nas redes e tal, mas é uma construção também que, sei lá, um documentário que vai ser lançado, mas, né, a pauta continua quente, né? O Brasil tem isso, assim, os problemas não param, então... Os problemas são muito parecidos. Daqui a 1 ano os problemas vão continuar muito parecidos. E são recorrentes, né? Agosto, com certeza, a pauta é fogo. Sim. Entendeu? Janeiro, chuva. E o despreparo das cidades em lidar com isso. Entendeu? Todo ano. Sabe? O ciclo, o clima não muda, gente. É a gente que tem que mudar e melhorar a nossa forma de lidar com ele. Sim. Nesse processo de 1 semana, como funciona? No questão profissional. Porque assim, você já chega fotografando, você já chega filmando,
ou nessa uma semana tem um tempo de conexão com a pessoa? Vamos começar a filmar no segundo dia. No primeiro dia é só aqui empatia, só conexão, só... Você tem algum método? Não. O método é sentir mesmo ali, né? Porque às vezes já chega... Quando dificilmente a gente chega sem alguém para nos apresentar, então você já chega com um certo respaldo ali. Sim. Tá vindo um jornalista que vai falar do nosso problema, que vai expor de uma maneira responsável, né? Então você já chega com esse respaldo. Então já é possível começar a trabalhar nos primeiros momentos, assim. Sim. Mas tem casos que às vezes demanda essa de montar a pauta, né? Precisa ligar para um representante de uma entidade que vai dar o ok para você fazer ou não. Então, essa dinâmica, ela é uma dinâmica, né? Ela se adapta a cada ambiente, assim, né? E às vezes, por exemplo, se viaja com um movimento social, geralmente é uma estrutura, né? E movimento social de base é isso, né? Dormir no chão, né? No barraca, no improviso, e às vezes você vai com uma entidade, você tem uma estrutura melhor, um suporte de hotel, uma coisa nesse sentido assim, e tal, né? E voltar aqui, um perrengue que eu lembrei, cara, foi lá em Mariana, que a gente estava... E responsabilidade também. Mistura tudo, né? A coragem, juventude, a vontade de denunciar. Sim. E até a inexperiência nesses lugares, né? A gente estava numa área porque eu não conheci Bento Rodrigues antes do rompimento. Mas, voltando lá outras vezes, eu já percebi a mudança do ambiente, assim, quando o mato começou a tomar conta, porque eu cheguei lá nos primeiros dias, assim. Então, era aquele mar de lama, cara, você não sabia se você estava em cima da casa de alguém, você, sabe? Não tinha noção. E aí eu estava numa área lá, fazendo uma foto, e aí a própria empresa, a mineradora, tinha aberto uma estrada do lado, porque também ali já não era estrada mais. E aí o cara da empresa parou o carro e falou assim, tá tudo bem, vocês estão precisando de ajuda? Eu falei, não, estamos aqui tranquilo e tal. Ele falou assim, você sabe onde é que você está aí? Aí eu falei, não. Isso era um pesca paga, uma lagoa, você tem 30 metros aí para baixo de água. Eu falei, opa, ok. Já saiu já com medo, né? Entendeu? E aí, também, num dia à noite lá, a gente voltando de Barra Longa, uma área mais afastada, assim. E aí a gente no carro, e aí de repente vem o carro da Defesa Civil, cara, com a sirene ligada e tal. Eu falei, nossa senhora, será que... Porque tinha aquele pensamento, aquela sensação de que vai romper de novo, né? Porque rompeu um pedaço. Sim. E vai vir mais e tal. E aí o carro da Defesa Civil correndo, a gente parou, para. Eu falei, cara, tá tudo bem, a gente está indo para... Não, estamos só na patrulha de rotina aqui, mas... Com medo. Deu um friozinho na barriga, assim, porque a gente, teoricamente, estava indo de encontro à lama. E ouvindo relatos de pessoas que, por exemplo, só viram a lama, só descobriram a lama porque estava no alto, né, de um lugar, no pasto, né, cuidando do lugar, e de repente viu aquele negócio descendo. Não teve aviso. Sim. Esse rompimento você cobriu por quem? Pelo Greenpeace? Não, eu cheguei independente, total. Quando rompeu, eu estava indo pro Vale de Jequitinhonha, eu e 2 amigos. Aí a gente estava lá, e aí o Greenpeace me ligou. A gente está precisando de vocês aqui e tal, não sei o quê. E aí, só que eu estava no Vale de Jequitinhonha, aí eu voltei, aí não consegui uma logística né, para chegar a tempo lá que eles precisavam. Aí eu terminei o trabalho lá, e assim, lá a gente na TV acompanhando a lama descendo e a gente fotografando uma cidade que estava com o rio seco, o rio que abastece a cidade seco. Assim. E o próprio Rio Doce, cara, ele estava num processo, ele não estava chegando no mar mais, ele estava
numa cidade chamada Marilândia, não sei qual a distância da Foz, mas ele não estava chegando no mar. A lama que empurrou o rio para o mar de novo, assim. Tanto é que lá em Regência tinha umas máquinas da prefeitura, umas retas escavadeiras, que ficavam abrindo o canal porque o mar ia empurrando e jogando areia. Sim. E fechando o canal do rio. Então essas máquinas estavam trabalhando, assim, tipo, o mar empurrava areia durante o dia e a máquina vinha à noite escavar para poder, né? Porque não tinha a força contrária ali. Então a lama que empurrou a água, o rio de novo para o mar. Aí eu voltei para Ipatinga, descarreguei umas coisas, aí fui independente, aí cheguei lá, eu comecei a fazer contato com o Mídia Ninja, aí do Mídia Ninja, Brasil de Fato, aí veio algumas coisas de fora, o MAB, aí foi, aí, né, minhas coisas começaram a acontecer, assim, né? Mas eu fui, primeiro momento, né, eu e mais 2 amigos, completamente indo documentar, independente mesmo, assim, sem ligação nenhuma. E eles também são fotógrafos? Como São. Mas uma pegada mais artística é foda, né? O Rodrigo tem é documental, mas não é engajado igual o meu, apesar de que ele toca em alguns pontos assim, sociais. E o Pedro, ele hoje é uma pessoa super talentosa, mas não está fotografando tanto mais, está mais como designer e tal, então está em outra área, assim. Sim. O Anildo artístico, dá para entender, a foto dele a sua ali, não, ali tá para contar uma história maior do que a própria imagem, né? A dele ali, ele tenta fazer uma imagem só, ou aquela imagem de falar por si só. Tem isso. Né? É outra forma de contar a história, né? Mais uma vez. É só uma forma de contar a história. Só é diferente, né? O documental, você pensou em trabalhar com outra coisa no seu documental? Ou você acha que isso está intrínseco com o seu modo de vida? Eu experimentei, por exemplo, uma fotografia mais subjetiva, né? Uma linguagem mais contemporânea, né? Eu tentei, justamente naquele momento que eu falei que eu estava em dúvida de como resolver eticamente o que eu queria fazer. E pela minha convivência com o grupo de dança contemporânea também, eu tentei criar umas imagens mais subjetivas e tal, mas eu não dei conta. A imagem não me representava, sabe? Não tinha... Os anseios ainda continuavam. Eu tentei, sim, mas eu via que aquele formato de eu me expressar até hoje não funciona. Talvez amanhã eu mude, mas... né? Sim. E aí veio o documental mesmo. Você tem banda também, né? Tem, cara. Você viu isso lá? Tem uma banda de hardcore. Você toca o quê? Eu sou baixo vocal. Baixo vocal, que beleza. Própria? Você que escreve? O primeiro disco foi basicamente eu, mas na banda somos, né, advogado, jornalista, então tem mais gente para compartilhar os questionamentos lá. Então hoje é mais compartilhado, assim, a galera. Famosa banda de hardcore raiz que os integrantes têm outros empregos. Porque ela em si não vai conseguir. Não se resolve. Ela tá no underground ali, não tem como ela... Não, mas hoje a gente tá super bem resolvido com isso, assim. Vai fazer 20 anos a banda, cara. Sim. E dos 20, tem 19 que é a gente, que é os 4, assim. Então, mantém a mesma formação. Então, assim, a gente... Lógico, em algum momento a gente teve a pretensão de viver da música. Mas hoje em dia a gente já entendeu que é o nosso futebol, assim, sabe? Sim. Mas a gente continua fazendo com carinho e responsabilidade. E menos... Quando a gente é mais jovem, a gente... intensidade, não tem jeito. A gente não toca igual tocava antes, assim. As dinâmicas da vida, né, mudam um pouco isso, mas ainda é muito maneiro. Mas é interessante, porque
você tem duas formas de expressão, né? Uhum. Esses anseios são muito grandes, então. Porque É muita raiva, né? Você tá ali, ó, muita raiva e ele, ó, calmo, calma, tranquilo. Mas tem uma coisa que é interessante. Eu vi uma entrevista do Jimmy do Matanza. E ele falando assim, alguém chegou e falou assim, pô, você é calmo. Aí ele falou, cara, eu faço 10 shows por mês, gritando, berrando em cima do palco. Se eu não dispensei toda a minha raiva nesses shows aí, gente, então toda a minha raiva eu consigo dispensar em cima do palco ali, com um showzão. Depois eu tô numa vibe aqui, ó, porque toda a minha raiva já foi dispensada. Até vir o próximo gatilho. Mas é interessante, porque são duas formas de contar histórias. Você já tentou juntar as duas? Numa linguagem audiovisual, assim? É isso. Não, cara. Assim, já quis, mas ainda não rolou, não. Ainda não rolou, não. Não sei se é a história do Casa de Ferreira Espeto de Pau, não sei se é isso, mas... Porque não precisa não necessariamente ser da sua banda, né? Mas juntar o hardcore, o punk, o metal, o que for. Cara, não, já fiz, olha só. Nossa, que doideira. Lembrando. Tô parecendo maconheiro esquecendo tudo aqui. Não, tem uma performance que eu fiz que aí era... Porque assim, eu fui convidado para um festival de dança contemporânea lá da Argentina para desenvolver um trabalho lá. E aí era uma performance que eu fiz que chamava Sufoco, que dialogava tanto com a profissão, aquilo que a gente está falando da câmara incomodar, né? Dialogava com questões pessoais e tinha o ato, né? Eu posicionava 3 câmeras apontadas para mim e tinha um ato, né, da sacola na cabeça ali, e tal, isso antes de pandemia, né? De 2008 para 2009, a virada. E aí eu usei a trilha sonora que eu usei foi uma trilha, né, de banda de metal lá de Patinga também, da minha cidade, dos amigos, que eu acho que provocava a inquietude que o trabalho pedia, assim, né? Nesse aspecto eu já usei, já mesclei as duas coisas já. Já juntou os dois universos, né? Aí lá você foi na Argentina e ficou gravando lá com o pessoal lá? Então, esse grupo de dança que eu acompanho lá de Patinga, a gente foi fazer uma temporada lá e aí tinha uma uma imersão junto com o grupo de lá e estava acontecendo um festival chamava Pulso Urbano, lá em Córdoba, que ele ocupava a cidade em vários aspectos, assim. Então, eu fui com uma exposição para lá e, assim, os lugares eram, sei lá, eu vou disponibilizar a minha garagem para fazer uma exposição. Então, a exposição era na garagem e as pessoas iam lá, sabe? Ocupação do bairro mesmo, assim, muito legal. E aí a curadoria ficou sabendo desse trabalho que eu tinha feito, de um prêmio que eu tinha ganho em 2008. Aí, em 2009, me chamaram, falaram, vamos repetir aqui. E aí, cada cidade que a gente passou, eu realizei a performance e depois gerei o vídeo para eles, assim, pro festival. Que legal. O projeto ligado. Como jornalista independente e pelas suas convicções, como é que é quando alguém quer comprar as suas fotos ou os seus vídeos que não são daquelas mídias que você já tem uma confiança? Cara, quase nunca acontece. As galerias, por exemplo, eu não tenho acesso às galerias, porque quem vai consumir essa arte, né, quem vai na galeria, um colecionador, geralmente
enfim, muitas das vezes esse cara está mais contribuindo para aquilo que eu estou denunciando do que desejoso de comprar aquilo. Né? Então, assim, é difícil realmente ter essa relação com galeria. E não é um problema para mim. Né? Não estou falando, não é uma... Eu quero estar na galeria, mas realmente não consigo abertura para isso. Consigo em festival, prêmio, aí, ok, funciona quando tem uma curadoria específica, né? Rola. Então, nesse aspecto é mais difícil, porque são fotos que às vezes perturbam, né? Tira do lugar de conforto. Então, não costuma ter essa relação de um veículo que talvez eu não concorde com o alinhamento. A não ser, por exemplo, às vezes eu faço trabalho para a AFP, né? E aí a agência de notícias, então eu faço, entrego para eles e aí eles distribuem aquilo para o mundo, assim. Mas é um trabalho mais fotojornalístico do que ativista, assim, nesse caso, com a AFP, por exemplo, né? Então funciona. E é uma relação que você sabe que é isso, né? Você entrega para a agência e depois esquece. Né? Ou a minha opção é não fazer, entendeu? Se eu não quiser, não vou fazer, mas se eu me dispus a fazer, não dá para controlar esse processo depois, né? Porque aí o jeito que vai ser usado... cara. Você não controla de forma... Nada. Inclusive, assim, você entra no site de venda de imagem, você vê o preço que você recebeu, o preço que está vendendo a imagem, cara. Mas é isso, ou você participa ou não. Sim. Né? Sei lá, eu vejo dessa forma. Né? Enfim. Você colabora com o Intercept, né? Brasil? A gente fez um trabalho com eles, daí depois... eu lancei um livro e estou com outro engavetado, e aí ele ia sair uma série de ensaios no Intercept, mas aí acabou que a conversa esfriou. Mas eu fiz uma colaboração só, que é o que fechou minhas portas na cidade. E rendeu um processo de 100 mil e tal. Que beleza! Cara, mas... foi uma reportagem muito séria, assim, que eu fiz junto com o Bruno. Então, eu ia falar isso. As reportagens do Intercept, elas às vezes pegam ali onde dói. Então, era isso que eu queria mesmo saber de você. Como é que foi? É isso, assim, quando o jornalista me chamou para a gente fazer, a partir da explosão do gasômetro que aconteceu, né, lá em Ipatinga em 2018, ele falou, cara, porque é uma série de problemas que a gente sabe que acontece em todas as empresas e até lá, né? Eu estou generalizando e não devia, né? Mas assim, acontece em muitas empresas, né? E até lá também. Então, a gente vai puxando o fio, não é só o gasômetro que explodiu, né? É um trabalhador que perdeu um braço porque tinha que ligar, não tinha a sinalização adequada para ele trabalhar naquela manutenção. E aí a mulher ficou viúva porque a máquina precisava ser ligada e ninguém avisou que o marido estava lá, sabe? Entre aspas, o problema não é o acidente. O problema é quando você sabe que o acidente poderia ter sido... E aí você mostra como que isso poderia ter sido evitado. Né? E aí levanta esses questionamentos e traz isso à tona. E assim, é um processo intenso assim, de apuração, sabe? Você está afirmando isso por parte do veículo. Né? Tanto é que assim, tudo que a gente falou foi feito com muita responsabilidade. Quando a gente soube do processo, ele já estava sendo defendido. Entendeu? O Intercept falou com a gente, vocês estão sendo processados e os advogados já estão trabalhando. Entendeu? A gente nem ficou sabendo, já estava rolando, porque eles confiaram na gente também, né, na forma que a gente fez. Então, né, é um veículo muito sério, assim, foi muito legal de trabalhar, é claro, né, uma satisfação. Minha tia queria me ver na câmera da Globo, eu queria me ver no Intercept. Tem umas diferenças, né? E esse livro que você comentou? Então, eu lancei em 2017 Corpos Conflitantes, que foi uma organização dos trabalhos que eu
documentais que eu vim fazendo de 2012 a 2017. E aí eu estava lendo Darcy Ribeiro, e aí eu deparei com o termo corpo conflitante, e aí deu um estalo, falei, caramba, dá para eu organizar meu trabalho a partir disso. Né? Aí eu peguei, né, as comunidades quilombolas, assentamento, comunidade, população rural, e organizei esse livro. E aí gostei demais assim da experiência. E aí já o título a temática já veio dentro desse mesmo universo, que aí é o Retirada Violenta, que já apresentei fragmentos deles em alguns festivais, alguns prêmios, mas o livro eu estava tentando publicar, aí, enfim, veio a pandemia, essa história toda, agora estou reorganizando para tentar lançar o livro, né? Porque eu fiz independente, assim, total, né? Peguei uma grana, banquei o livro, aí deu super certo, assim, consegui, com a venda dele, eu repus esse dinheiro e tal, e foi muito legal porque, claro, tem os erros e acertos ali de eu ter feito o processo todo sozinho, eu queria ter tido um curador, mas não tinha grana para pagar um curador, mas ao mesmo tempo eu sei que tudo ali é o resultado do meu trabalho. Então, sei lá, eu ganhei o prêmio do Estado, na época que a gente tinha um Estado democrático, tinha a Secretaria de Direitos Humanos em Minas, aí ganhei um prêmio, né, de Direitos Humanos. E aí foi muito satisfatório nesse sentido, porque eu não falo da minha realidade, estou falando da realidade de outras pessoas, que não é, né, não é a minha. E não é que tem que ter esse carimbo, né, dessas entidades, mas é porque realmente eu acho que fica importante, porque é isso, te mostra que você está num caminho respeitoso, um caminho, né, porque são entidades que eu respeito, demonstrando que o que eu estou fazendo também está de acordo com o que eles pensam, né? Então, eu acho que é importante essa chancela nesse sentido, assim. Não é que eu quero ficar enchendo meu currículo de prêmio, título, não sei o quê, mas é porque, como eu trabalho independente com essas questões, é uma forma de direcionar, né? De falar, ó, você está indo bem. Sim, é uma forma de você até conseguir outros trabalhos. Isso, e aí todo esse processo, com certeza. Aí, o prêmio tal pode gerar uma comunicação ali, uma comunicação aqui, que te gera outros trabalhos e outros trabalhos. Cara, que é uma história engraçada. No rompimento da barragem de Brumadinho, eu fui para lá com o Greenpeace. E aí, eu e a Fernanda Ligabu, que é daqui de São Paulo, aí o Greenpeace fez uma postagem que estava na minha foto e a dela, e aí o Leonardo DiCaprio repostou aquilo. E na hora que ele repostou, cara, meus amigos, um monte de gente começando a dar parabéns, tal, assim, o Leonardo DiCaprio repostou, tal, não sei o quê. Não, legal, né? Super legal, não sei o quê. E aí uma revista da minha cidade me ligou. Falou, mas a gente está querendo fazer uma entrevista com você e tal, porque o Leonardo DiCaprio repostou sua foto. Eu falei com eles, cara, eu faço isso que eu faço a vida inteira. Você vem me procurar porque o Leonardo DiCaprio me repostou? Não vou dar entrevista, não. Tá aí, a informação é essa, O Leonardo DiCaprio repostou, não tem nada além disso, não. Eu não sou amigo do cara, ele, sabe? Ontem ele estava tomando café com a minha mãe, e aí... Mas olha que loucura, cara. Ele me chama de Nil. Não é esse tipo de chancela que eu quero. O Leonardo DiCaprio repostou. Bicho, repostou porque era a postagem do Greenpeace ali, né? E eu estava lá pelo meu trabalho. Coincidentemente, eu estava ali na foto. Só. Mas assim, sejamos, né, racionais, né? É isso. Que interessante. Para o pessoal acompanhar a maioria desses documentários? Cara, as redes sociais tem, né? Instagram, que eu uso com mais frequência, o meu site eu vou atualizando ali, e no canal no YouTube, que eu, né, vou alimentando quando os resultados vão ficando prontos, assim. Também está no seu nome, o canal. Nilmar Lage. Porque a gente tem essa coisa dos festivais, né, de cinema e documentário no Brasil, que é uma questão do ineditismo, né, que eles costumam pedir 2 anos tal para circular nos festivais. Eu não tenho paciência, né, com esse formato.
eu contei a história daquela pessoa, eu quero que ela veja, pô, né? Não quero ficar guardando isso para o festival. Então, é uma questão. Eu tenho alguns trabalhos que poderiam ter tido outros alcances, eu acho, né? Se eu tivesse me submetido a esse processo de espera, Sim. mas, ao mesmo tempo, não ia ter feito a devolutiva, não ia ter criado um evento. Porque se você só mostrar para a comunidade, tudo bem, mas os festivais até aceitam. Mas aí você cria um eventinho e tal, dê uma divulgação. Ou, às vezes, aquela história até esfriou. Porque é outro momento, outra hora. É outra pessoa. Exato. Né? 2 anos depois você é outra pessoa. Quer dizer, eu espero que você seja outra pessoa. 2 anos é sempre importante estar diferente. Então, se você seguir isso, na hora que sair para todo mundo, a história não vai ter mais sentido. Às vezes não mesmo. Assim. Então, já submeti a esse processo em alguns casos, mas em outros eu preferi já liberar direto na plataforma ali e boas. Obrigado. Obrigado eu, gente. Legal demais. Pela acolhida aqui, né, pela oportunidade, enfim, desse papo massa. Foi muito legal o papo. É interessante ver, porque como a gente está chamando vários videomakers, fotógrafos, gente da arte em geral, e é uma forma diferente de trabalhar do que passou até então, até as entrevistas que a gente já fez. É interessante também ter um olhar de você ter uma fotografia política, né? Que não necessariamente está fazendo uma foto para a marca X ou marca Y. Você está fazendo uma fotografia onde você acredita na mensagem dela. Então, não necessariamente você acredita na mensagem dela sentimentalmente, igual você tira foto de um pôr do sol, que aí você quer passar uma intenção, né? Não desse modo, o modo de acredito que isso vai mexer nisso daqui e vai passar essa mensagem X. Então, é bem interessante para ver que o mundo da fotografia ela é bem diverso. Bem diverso. Você pode ter... Você, fotógrafo que está aí, você pode fotografar e não quer dizer que você precisa fotografar uma coisa só no quesito de esse mercado existe, só dá para viver desse jeito. Não, existem vários tipos de mercado, vários tipos de expressões que você pode fazer. Então, veja aí, corra atrás, veja quais são. Ache sua forma de escrever nesse universo aí da luz, né? Sim, é isso mesmo. Você tem alguns nomes que o pessoal que você se inspirou para passar para o pessoal? Poxa, cara, assim, no fotojornalismo, né, do Brasil, acho que o Evandro Teixeira seria a primeira referência. Uma pessoa, né, muito legal, muito querida. Tive alguns contatos com ele já assim, né? Uma pessoa com uma capacidade de narrativa da imagem incrível. O Orlando Brito, que partiu recentemente. Mas também a Elza Lima, que tem um trabalho muito lindo, documental. Tem essa turma mais nova aí, né, a Isis Medeiros, que não é da minha geração, tadinha, senão eu ia colocar ela... ela é mais nova do que eu, porém, né, numa pegada parecida, assim, que é uma pessoa também muito aguerrida e acredita e se entrega muito no que faz, assim. Eu acho que são pessoas legais. A turma daqui, né, de São Paulo, a própria Feli Gabu, o Leotero, que é uma galera nova com essa energia também, querendo mudança e querendo igualdade de direitos, que eu acho que isso né, igualdade de oportunidades, assim, que eu acho que é importante isso. Porque os clássicos são os clássicos, né, cara? Então vamos trabalhar com os undergrounds aí, que acho que é mais condizente com a história. É isso, gente. Acompanhe o Nilmar nas redes sociais, Nilmar Lage.
Himalaia. Não simples. tem erro, é só pegar o nome do vídeo aqui e colocar no Instagram que ele vai aparecer. Veja também no YouTube os vídeos dele. Acompanhe nossos cursos de fotografia e vídeo aqui na plataforma. Veja também a gente no @CanonCollege Canon College Oficial. Curta, compartilha, comenta, tudo que tem que fazer aqui no YouTube. Vai lá, dá like, passa pro amigo assistir. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Francisco. E Obrigado, até a Luísa. próxima. Legal demais.